Projeto Paleolítica apresenta Apologia de Sócrates, uma obra de Platão no formato audiolivro. Bem-vindo à narrativa temporal que é a Apologia de Sócrates, uma obra essencial de Platão que nos transporta para os intrigantes corredores da antiga Atenas. Este audiolivro proporciona uma experiência única ao explorar a defesa apaixonada e inabalável de Sócrates perante o tribunal ateniense no século IV a.C. A Apologia de Sócrates é um diálogo filosófico que se desenrola em 399 a.C., quando Sócrates, um dos mais influentes pensadores da Grécia Antiga, enfrenta acusações de corromper a juventude e de desrespeitar os deuses estabelecidos pela cidade. Neste momento crucial, Sócrates, longe de se render ao desespero, escolhe defender sua vida por meio do poder da palavra e da razão. Ao longo deste audiolivro, somos guiados pela eloquência única de Sócrates, interpretada por Platão, enquanto ele responde às acusações com sabedoria e destemor. Sua defesa não apenas explora os limites da liberdade de expressão na sociedade ateniense, mas também mergulha nas complexidades da filosofia socrática, revelando a busca incansável pela verdade e a resiliência do pensamento crítico. Prepare-se para uma jornada filosófica fascinante, onde os diálogos envolventes entre Sócrates e seus acusadores transcendem os séculos, continuando a inspirar reflexões sobre ética, justiça e o papel do indivíduo na sociedade. Apologia de Sócrates. Primeira parte. Sócrates apresenta a sua defesa. Senhores atenienses, não sei o que pensaram sobre as palavras dos meus acusadores, mas eles foram persuasivos. No entanto, quase esqueci de falar sobre mim mesmo por causa deles. Eles não disseram nada verdadeiro, mas há uma mentira que me impressiona mais do que todas as outras, e a de que vocês devem ter cuidado comigo, pois sou habilidoso com as palavras. Se estão dizendo que ser habilidoso significa dizer a verdade, então concordo que sou habilidoso, mas não do jeito deles. No entanto, eles não se envergonham disso, pois sabiam que seriam desmentidos quando eu falasse. Eles me chamam de hábil orador porque falo a verdade. Peço que não esperem discursos bonitos e elaborados como os deles. Vou falar com simplicidade, como costumo fazer. Esta é a minha primeira vez em um tribunal, com mais de 70 anos. Não estou acostumado a falar assim. Se vocês sentirem que minha defesa soa como minhas conversas nas praças, não fiquem surpresos. Esta é a minha maneira de falar. Por favor, permitam-me falar da forma como estou acostumado, mesmo que seja pior ou melhor. Apenas considerem se o que digo é justo. Essa é a virtude de um juiz e de um orador, o dizer a verdade. Vamos começar com as primeiras acusações e acusadores, pois alguns deles espalharam mentiras há muito tempo. Temam mais aqueles que falam há muito tempo e ainda o fazem. Eles me acusaram quando eram crianças, dizendo que eu, Sócrates, especulo sobre coisas celestiais e subterrâneas, enfraquecendo a razão. Esses acusadores são muitos e me acusam há muito tempo, mas não posso refutá-los, pois não sei seus nomes. Eles falaram quando vocês eram facilmente persuadidos, crianças e jovens. Aceitem que devo me defender primeiro deles, pois vocês os ouviram por mais tempo. Vou lutar contra essas sombras e espero remover a má opinião que têm de mim. Estou aqui para obedecer à lei e me defender. Então, continuemos e analisemos, inicialmente, qual é a acusação e de onde surge a calúnia contra mim, com base neste processo movido por Meleto. Vamos ler a acusação jurada por esses acusadores. Sócrates comete crime e corrompe a juventude, investigando coisas terrenas e celestiais, fortalecendo a razão mais fraca e ensinando isso aos outros.
Essa é a acusação, e vocês já viram algo semelhante na comédia de Aristófanes, onde um Sócrates aparece, dizendo que anda pelo ar e falando outras tolices que não entendo. Não desconsidero essa ciência, se é que há sabedoria nela, mas, cidadãos atenienses, eu não me ocupo com essas coisas, e vocês, meus concidadãos, são minhas testemunhas. Peço que se informem e perguntem uns aos outros se já me ouviram discursar sobre esses assuntos. Nada disso é verdade, e se alguém ouviu dizer que ensino e ganho dinheiro com isso, isso não é verdade. Embora seja admirável que alguém possa instruir os homens, como Gorgias Leutino, pródigo de Cou e Hípias de Élide. Esses sofistas viajam de cidade em cidade, persuadindo os jovens a participar de suas lições. Há também um erudito de Paros, que ouvi dizer que veio para cá. Encontrei Calhas de Hiponico, que gastou mais dinheiro com sofistas do que todos os outros juntos, e perguntei a ele sobre a educação de seus filhos. Perguntei quem era o mestre deles, de onde era e quanto cobrava. Ele respondeu que era Eveno, de Paros, e cobrava 5 minas. Eu me sentiria orgulhoso se soubesse ensinar tais coisas, mas, cidadãos atenienses, eu não sei. Alguns podem questionar Sócrates, por que essas calúnias? Se você não estivesse envolvido em algo tão incomum, não teria essa fama e essas acusações não teriam surgido. Se alguém pensa assim, está certo, e vou tentar provar que não é esse o motivo da minha fama e das calúnias contra mim. Ouçam-me. Pode parecer que estou brincando, mas saibam que direi a verdade. Se conquistei minha reputação, foi por alguma sabedoria, talvez a sabedoria humana. É arriscado ser sábio nela, mas os outros seriam sábios de uma sabedoria além do humano, e eu não conheço isso. Não façam barulho, pois não é meu discurso, mas estou me referindo a outro digno de confiança. Apresento o oráculo de Delfos como testemunha da minha sabedoria, se eu tiver alguma. Conhecem Querofonte, meu amigo desde jovem, democrata como vocês, exilado e repatriado. Ele foi a Delfos e ousou perguntar ao oráculo se havia alguém mais sábio do que eu. A pitonisa respondeu que não havia ninguém mais sábio. E seu irmão, presente aqui, é testemunha disso. Pensem comigo, vou explicar de onde vem essa história toda. Quando ouvi isso, fiquei pensando no que o Deus quer dizer com essas palavras difíceis. Eu sei que não sou sábio, nem um pouco. Então, por que o Deus disse que eu sou o mais sábio? Ele não mente, isso é certo. Fiquei muito tempo pensando sobre isso. Decidi investigar e refutar o oráculo indo até aqueles que se diziam sábios para mostrar que eles eram mais sábios que eu. Comecei com um político, um desses caras que eu achava que sabia de tudo. Conversei com ele e tentei provar que ele pensava ser sábio, mas não era. Isso fez com que ele ficasse com raiva de mim, e muitos outros também. Depois, fui para outro que era ainda mais sábio, mas percebi que todos eram mais ou menos iguais. Então, fui aos poetas trágicos e a outros que eram considerados sábios. Perguntei a eles sobre seus poemas para aprender alguma coisa. Mas, honestamente, fiquei envergonhado ao descobrir que muitos de vocês poderiam interpretar esses versos melhor do que os próprios poetas. Os poetas, na verdade, não sabem do que estão falando, mesmo que digam coisas bonitas. Isso se aplica a outros poetas também. Foi a mesma história com os artesãos, eles eram bons no que faziam, mas pensavam que isso os tornava sábios em tudo, o que não era verdade. No final, percebi que os artesãos sabiam coisas que eu não sabia e eram mais sábios do que eu pensava. Eles tinham o mesmo problema dos poetas, achavam que,
por serem bons em algo, eram bons em tudo, o que não era verdade. Então, pensei se deveria ser como eles, sabendo alguma coisa e achando que sabia mais, ou ficar como sou, reconhecendo que não sei muito. Resolvi ficar como sou. Essa investigação me trouxe muitos inimigos e muitas acusações, principalmente de ser sábio. As pessoas pensam que sou sábio porque refuto os outros. Mas, para ser sincero, acho que o Deus estava falando de pessoas como eu, que percebem que não sabem muito sobre a sabedoria humana. Ele não estava falando de mim em particular, mas usou meu nome como exemplo. Ele quis dizer que os verdadeiramente sábios são aqueles que reconhecem que, na verdade, não têm tanto mérito assim. Por isso, ainda hoje eu sigo a vontade do Deus, procurando pessoas sábias entre os cidadãos e os estrangeiros. Quando não encontro, tento mostrar a elas que não são tão sábias quanto pensam. Enquanto me dedico a isso, não tenho tempo para fazer coisas importantes na vida pública ou privada. Estou extremamente pobre por causa desse serviço ao Deus. Além disso, os jovens ociosos, filhos dos ricos, gostam de me ouvir questionar as pessoas. Muitas vezes, eles me imitam e começam a questionar os outros também. Eles descobrem que muitos que pensam que sabem alguma coisa, na verdade, sabem pouco ou nada. As pessoas que são questionadas por eles ficam irritadas, dizem que eu sou um perigo e que corrompo os jovens. Quando perguntam o que eu faço e ensino, elas não têm resposta. Parece que preferem inventar histórias, como a de que eu ensino coisas sobre deuses e a razão que enfraquecem as crenças comuns. Isso acontece porque, na verdade, eles não querem admitir que estão sendo questionados sobre sua própria ignorância. Assim, essas pessoas, ambiciosas e em grande número, falam de mim de maneira persuasiva, criando uma reputação negativa que persiste ao longo do tempo. Meleto, Anito e Licon, entre outros, são alguns dos acusadores. Eles me atacam por corromper os jovens e por não acreditar nos deuses reconhecidos pela cidade. Agora, voltemos à acusação de Meleto. Ele diz que eu cometo um crime corrompendo os jovens. Mas eu pergunto a Meleto quem, então, torna os jovens melhores. Ele não sabe responder. Ele diz que são as leis, mas não percebe que todos, incluindo os presentes na Assembleia, os senadores e muitos outros, ajudam a educar os jovens. Então, todos parecem capazes de tornar os jovens melhores, exceto eu. Eu seria o único a corrompê-los? Isso é absurdo. Meleto mostrou que nunca pensou seriamente sobre o assunto. Além disso, pergunto a Meleto se é melhor viver entre pessoas virtuosas ou entre malvados. Ele responde que é melhor viver entre os virtuosos. Eu então pergunto se alguém prefere ser prejudicado ou ajudado por seus vizinhos. Ele concorda que ninguém gosta de ser prejudicado. Com essas perguntas, mostro que, se eu estivesse realmente prejudicando os jovens, seria absurdo, pois isso me traria mais malefícios do que benefícios. Não acredito em ti, Meleto, nisso que estás dizendo, e acho que ninguém acredita. Ou eu não corrompo os jovens, ou, se por acaso isso acontece, é sem querer. Em ambos os casos, tu estás mentindo. Se eu corrompo involuntariamente, não é razão para ser trazido a julgamento, mas sim para ser instruído e avisado em particular. Se me convencerem de que estou errado, pararei de fazer isso. No entanto, tu nunca tentaste me encontrar ou me instruir, e em vez disso, tu me trouxeste aqui, onde a lei trata aqueles que merecem punição, não instrução. Cidadãos atenienses, os fatos mostraram que o que sempre afirmei é verdade. Meleto nunca prestou atenção a essas coisas. Agora,
Meleto, explica o que queres dizer quando afirmas que eu corrompo os jovens. De acordo com a acusação que escreveste, parece que ensino a não respeitar os deuses da cidade, mas sim outros deuses novos. Estás dizendo que eu os corrompo ao ensinar essas coisas? Sim, é exatamente isso que estou dizendo, sempre que posso. Então, Meleto, por favor, explique com mais clareza sobre esses deuses dos quais estás falando. Eu não entendo se estás dizendo que eu ensino que existem certos deuses, e eu acredito que existem deuses, não sou ateu, apenas não são os deuses da cidade. Ou estás dizendo que eu mesmo não acredito totalmente nos deuses e ensino isso aos outros? Digo que tu não acreditas totalmente nos deuses. Incrível, Meleto, a quem eu disse isso? Eu não acredito nos deuses da mesma forma que todos os outros. Não, pelos deuses, ele disse que o sol é uma pedra e a lua é terra. Tu estás acusando Anaxágoras, Meleto. Tu me consideras tão ignorante que não sei que os livros de Anaxágoras estão cheios dessas ideias? Parece que tu, Meleto, és alguém que propõe um enigma, querendo me confundir. Dizes que eu cometo um crime, não acreditando nos deuses, mas acreditando nos deuses. Parece que estás brincando. Considerem comigo, cidadãos, como Meleto está dizendo isso. Meleto, responde sem resmungar agora. Existem pessoas que acreditam em coisas humanas, mas não acreditam em homens? Há aqueles que acreditam que não existem cavalos, mas coisas relacionadas a cavalos sim? Ou não existem flautistas, mas coisas relacionadas a flautas sim? Não? Se não quiseres responder, eu direi, mas pelo menos responde a isso. Existem aqueles que acreditam em coisas demoníacas, mas não acreditam em demônios? Não há. Oh, como estou feliz que tu tenhas respondido de má vontade, forçado por outros. Dizes, então, que eu acredito e ensino coisas demoníacas, sejam novas ou antigas. Segundo o teu raciocínio, eu acredito que existem coisas demoníacas, e tu juraste isso na tua acusação. Se eu acredito que existem coisas demoníacas, é necessário que eu também acredite na existência dos demônios. Não é assim? Eu tenho certeza de que admites isso, porque não respondes. E eu não aceito os demônios como deuses ou filhos de deuses? Sim ou não? Sim, é verdade. Se eu acredito na existência dos demônios, como dizes, e se os demônios são uma espécie de deuses, então eu estaria afirmando que não acredito nos deuses da cidade. Por outro lado, se os demônios são filhos ilegítimos dos deuses com ninfas ou outras mulheres, como dizem, quem poderia ter certeza de que são filhos dos deuses se não existem deuses? Seria tão absurdo quanto acreditar em mulas, filhas de cavalos e jumentas, e negar a existência de cavalos e burros. No entanto, Meleto, a tua acusação parece uma tentativa de me testar, ou talvez não saibas qual é a verdadeira acusação que deverias me fazer. Por que arriscas tentar convencer alguém, mesmo com uma mente fechada, de que a mesma pessoa pode acreditar em coisas demoníacas e divinas, e ao mesmo tempo, negar demônios, deuses e heróis? Isso não faz sentido. Na verdade, cidadãos atenienses, para provar que não sou culpado conforme a acusação de Meleto, não acho necessário uma defesa longa, e isso é suficiente. Como eu disse no começo, vocês sabem que há muito ódio contra mim, e é isso que pode me condenar, não Meleto ou Anito, mas o ódio e a má vontade do povo. Muitos homens virtuosos foram condenados por essa razão, e acredito que mais serão, ou minha situação não será a última. Alguém poderia dizer, Sócrates, não tens vergonha de arriscar tua vida por essas coisas?
Responderei que essa é uma maneira errada de pensar. O valor de uma vida não está nos riscos que corremos, mas em fazer o que é certo, agir com virtude, independentemente das consequências. Quando os comandantes me designaram para postos perigosos em Potideia, Anfípolis e Délio, eu não deveria ter fugido como qualquer outra pessoa. Se o Deus me ordenou filosofar e examinar a mim mesmo e aos outros, eu deveria fazer isso, mesmo que isso significasse correr perigo. O medo da morte não deve ser uma preocupação, ou a verdadeira vergonha está em fazer injustiça e desobedecer a quem sabe mais que nós, seja homem ou Deus. Anito alega que ou não deveriam ter me trazido aqui desde o início, ou se me trouxeram, não podem deixar de me condenar à morte. Ele diz que, se eu for salvo, vossos filhos seguirão meus ensinamentos e se corromperão. Mas, se eu for absolvido, prometo continuar a filosofar e a ensinar. Eu respeito e amo vocês, cidadãos atenienses, mas devo obedecer aos deuses em vez de a vocês. Continuarei a filosofar e a encorajar cada pessoa que vier até mim, pedindo que considere o que é verdadeiramente importante na vida. Não deixarei de seguir a voz do Deus enquanto tiver vida e mente para fazê-lo. Se eu falar assim e influenciar os jovens, alguns podem achar que estou fazendo mal. Mas, se alguém disser que estou dizendo algo diferente, isso não é verdade. Quero dizer a vocês, cidadãos atenienses, que, concordem ou não com Anito, e mesmo que me absolvam ou me condenem, não vou mudar. Não façam barulho, apenas ouçam, porque acredito que podem se beneficiar ao me ouvir. Estou aqui para dizer algumas coisas mais, e talvez isso faça vocês se exaltarem, mas não devem fazer isso. Saibam disso, se me condenarem à morte, não vão prejudicar mais a mim do que a vocês mesmos. Meleto e Anito não podem me fazer mal, pois é impossível que um homem melhor seja prejudicado por um pior. Eles podem me matar, me exilar ou tirar meus direitos civis, mas essas coisas não são tão ruins quanto o que estão fazendo agora, tentando injustamente matar um homem. Cidadãos atenienses, não estou me defendendo por egoísmo, mas por amor a vocês. Se me condenarem, não cometerão o erro de rejeitar o presente que o Deus lhes deu em mim. Porque, se me mandarem matar, não vão encontrar facilmente alguém como eu, que, de maneira estranha, foi enviado pelo Deus para despertar, persuadir e censurar vocês. Não deixem de me ouvir, ou se o fizerem, talvez se arrependam. Talvez, irritados por serem acordados de seu sono, me condenem à morte para poderem voltar a dormir. Se o Deus não enviar alguém como eu, talvez se arrependam disso também. Que sou um presente do Deus à cidade, vocês podem perceber pelo seguinte: tenho me dedicado a vocês como a um pai ou irmão mais velho, aconselhando sobre a virtude. Se eu recebesse algo em troca desses conselhos, teria uma razão. Mas vocês podem ver que os acusadores, que me acusaram de muitas coisas, não conseguiram apresentar uma única testemunha de que pedi ou aceitei alguma recompensa. Apresento a minha pobreza como testemunha do que digo. Alguns podem achar estranho que, embora aconselhe em particular, não faça isso publicamente. A razão é que, em várias ocasiões, como já disse antes, algo divino e misterioso acontece comigo. Isso começou quando eu era criança. Uma voz me fala, desviando-me do que estou prestes a fazer, mas nunca me levando à ação. Isso me impede de me envolver nos assuntos do Estado. Se eu tivesse me envolvido, teria morrido há muito tempo e não teria sido útil a vocês ou a mim mesmo. Não estou dizendo isso por egoísmo, mas porque é verdade. Nenhum homem que se oponha abertamente a vocês ou a qualquer outro povo pode sobreviver e impedir que a injustiça seja feita na cidade. Posso dar provas disso, não apenas palavras, mas ações.
Quando fui senador e a Britânia foi atribuída a Anticoide, eu fui o único britano que se opôs a julgar coletivamente os 10 estrategistas. Eles não tinham resgatado os mortos e os náufragos da batalha naval, o que era contra a lei. Enquanto os oradores estavam prontos para me acusar e prender, eu achei que era melhor correr o risco com a lei e o que era certo do que, por medo da prisão e da morte, concordar com uma decisão injusta. Isso aconteceu quando a cidade era uma democracia. Mais tarde, quando houve uma oligarquia e os 30 me chamaram novamente, fui ordenado a ir a Salamina buscar o leão Salamínio para ser morto. Isso e outros atos semelhantes foram ordenados a muitos outros para difamá-los. Naquela situação, mostrei novamente, não com palavras, mas com ações, que a morte não me importava, ou me importava menos que pouco. Mas o que realmente me importa, mais do que tudo, é não fazer nada injusto e ímpio. Mesmo diante de um governo violento e tolo, eu não cedi e não fiz algo errado. Quando os outros foram a Salaminas buscar leão, eu me afastei deles e fui para casa. Se o governo não tivesse caído pouco depois, eu poderia ter sido morto naquele momento. Vocês têm muitas testemunhas disso. Vocês acham que eu teria vivido tanto tempo se eu tivesse me envolvido nos negócios públicos, defendendo o que é justo como um homem de bem? Longe disso, cidadãos atenienses. Nenhum homem teria sobrevivido fazendo isso. Durante toda a minha vida, se eu fiz algo, seja em público ou em particular, eu sempre fui o mesmo, nunca concedendo nada contra a justiça para ninguém, nem para aqueles que meus acusadores chamam de meus discípulos. Mas eu nunca fui mestre de ninguém. Se alguém se aproximava de mim para ouvir, eu não me recusava. Nunca falei sobre dinheiro, e eu estava disposto a discutir com ricos e pobres, respondendo a qualquer um que quisesse me ouvir. Se alguém se tornava melhor ou não, isso não era algo que eu prometesse ou ensinasse. Se alguém disser que ouviu algo diferente de mim, saibam que isso não é verdade. Então, por que algumas pessoas gostam de passar tempo comigo? Como eu disse antes, o Deus me ordenou fazer isso, e eles gostam de ouvir e examinar aqueles que pensam ser sábios, mesmo que não sejam. Isso não é algo desagradável. Como já expliquei, às vezes a divina vontade ordena que um homem faça algo por meio de oráculos, sonhos e outros meios. Isso é verdade e fácil de provar. Se estou corrompendo jovens ou se já corrompi, é provável que alguns deles, quando ficarem mais velhos, percebam que eu os aconselhei mal e deveriam estar aqui para me acusar. Mesmo que eles não venham, seus parentes, pais, irmãos ou amigos, se sofreram algum dano por minha causa, deveriam se lembrar disso agora e se vingar. Mas vejo muitos deles aqui, como Críton, Lisânias, Nicostrato, Platão, Agentádoro e outros. Eles deveriam ser apresentados por Meleto como testemunhas, mas se eles se esquivarem, aqueles presentes podem dizer se há algo assim. Mas vocês, juízes, podem pensar de maneira diferente e achar que todos estão prontos para me ajudar. Homens idosos incorruptíveis, parentes dessas pessoas, não teriam motivo para me ajudar, a não ser que acreditassem que Meleto está mentindo e eu estou dizendo a verdade. Se algum de vocês está zangado por causa de alguma disputa menor que a minha e implorou aos juízes, trazendo filhos, parentes e amigos para comover sua pena, eu não farei nada disso, mesmo enfrentando um perigo extremo. Se alguém estiver zangado, eu poderia dizer a ele que também tem uma família, com 3 filhos, mas não trarei nenhum deles aqui para pedir por mim. Não é por orgulho ou desprezo, mas por coragem diante da morte. Não acho apropriado, nesta altura da minha vida e com a reputação de sábio, fazer isso. Se aqueles que têm a reputação de serem superiores agissem assim, seria apropriado.
Eu já vi pessoas fazendo isso, agindo de maneira extravagante quando são julgadas, pensando que seria terrível morrer. Eu não farei isso, mesmo que esteja enfrentando um perigo extremo. Se alguém estiver irritado comigo por causa disso, eu diria a ele que eu também tenho uma família, mas não farei nada para prolongar minha vida, pois não é certo agir assim. Esses homens que escolhemos como líderes e magistrados, ao agirem de maneira vergonhosa, poderiam fazer com que estrangeiros duvidassem da qualidade dos atenienses. Não podemos permitir que aqueles que representam a cidade no tribunal se comportem como mulheres, o que seria um procedimento inadequado. A reputação de valor que vocês têm não deve ser manchada por atitudes como essas. Eu também, como cidadão, não deveria implorar aos juízes para evitar a condenação, mas sim iluminá-los e persuadi-los. Os juízes não devem agir contra seu juramento, e nós não devemos encorajar isso. Não esperem que eu faça coisas que considero erradas, injustas ou ímpias diante de vocês, especialmente agora que estou sendo acusado de impiedade por Meleto. Eu não vou forçá-los a duvidar dos deuses ou a agir contra suas crenças. Eu acredito nos deuses, ao contrário dos meus acusadores. Confio em vocês e no julgamento divino para decidir o que é melhor para todos nós. Segunda parte. Sócrates é condenado e sugere a sua sentença. Não estou surpreso com a minha condenação, atenienses, pois já esperava por isso, mesmo que me surpreenda com o pequeno número de votos contrários. Eu achava que seriam muitos mais, e se apenas 30 votassem contra, eu estaria a salvo, de nota, dos 501 juízes, 280 a favor e 220 contra. Quanto a Meleto, parece que estou livre dele, pois se Anito e Lícon não estivessem aqui para me acusar, Meleto teria que pagar uma multa de 1000 dracmas, já que não teria obtido 1/5 dos votos. Agora eles estão pedindo a pena de morte para mim. Então, atenienses, qual proposta devo fazer? A que eu mereço, certo? Qual seria essa? Eu, que nunca me preocupei em acumular riquezas, lidar com assuntos domésticos, participar de comandos militares, altas magistraturas ou intrigas políticas. Em vez disso, dediquei minha vida a aconselhar cada um de vocês a se tornar uma pessoa melhor, a cuidar mais do caráter do que das coisas materiais e a se preocupar com o bem comum. Então, o que eu mereço? Sugeriria que o Estado me sustente no Pritaneu, pois mereço mais isso do que alguém que venceu nos Jogos Olímpicos. Esse homem rico não precisa de sustento, mas eu, pobre e benevolente, sim. Esta seria uma proposta justa. Eu entendo que talvez pareça arrogante falar assim como quando mencionei consideração e rogos anteriormente, mas não é minha intenção. Acredito que não prejudiquei ninguém e queria poder convencê-los disso. No curto tempo que temos para discutir, é difícil desfazer tantas acusações falsas. Estou convencido de que não fiz nada de injusto e não consigo dizer a mim mesmo que mereço um mal. Então, o que devo temer? Não sei se a pena de Meleto será boa ou má, mas escolher uma que sei ser má seria irracional. Cárcere. Por que viver escravo dos magistrados ou pagar uma multa enquanto fico amarrado até pagá-la? Exílio seria a pena que deveria propor para mim? Podem sugerir, mas viver longe da pátria, passando de cidade em cidade, não seria uma vida digna. Mesmo que vá para outras cidades, os jovens continuarão a me ouvir, e se eu os repelir, eles mesmos me mandarão embora. Se eu não os repelir, seus pais e parentes me mandarão embora por qualquer motivo. Alguém pode perguntar, Sócrates, não poderias viver longe da pátria em paz e silêncio? Isso seria mais difícil e até inaceitável para alguns de vocês.
Se eu disser que seria desobedecer ao Deus, por isso, não posso ficar em paz, vocês podem não acreditar em mim, achando que é apenas uma desculpa. Se eu disser que o maior bem para uma pessoa é falar todos os dias sobre coisas boas, como virtude e outros tópicos que já me ouviram discutir, e que uma vida sem pensar sobre essas coisas não vale a pena viver, vocês talvez não acreditem que essas são coisas importantes. Mas é assim que vejo, pessoal, mesmo que seja difícil convencer vocês disso aqui. Além disso, não costumo achar que mereço ser punido. Se eu tivesse dinheiro, pagaria uma multa para evitar problemas, mas o problema é que não tenho. Se quiserem me multar, sugiro uma quantia que eu possa pagar, talvez uma mina de prata. No entanto, Platão, Críton, Cristóbulo e Apolodoro insistem que eu devo pagar 30 minas, e eles garantem que podem cobrir essa quantia. Então, eu aceito, e eles são bons fiadores. Terceira parte. Sócrates se despede do tribunal. Atenienses, vocês podem ficar marcados como os assassinos de um sábio por não terem esperado mais um pouco. Se tivessem sido pacientes, minha idade avançada teria resolvido isso por si só. Não falo a todos, mas àqueles que me condenaram. Talvez tenham pensado que fui condenado por falta de argumentos persuasivos. Na verdade, caí por ser audacioso, não por falta de argumentos. Não me arrependo da minha defesa, mesmo que tenha levado a minha condenação à morte. Não acho certo fugir da morte a todo custo. Na verdade, é mais difícil fugir da maldade, que é mais rápida que a morte. Agora, estou condenado, mas vocês, que me condenaram, também estão dentro de suas próprias penas. Prevejo que depois de minha morte, uma vingança severa cairá sobre vocês. Se pensam que matando escaparão de críticas, estão enganados. Ser melhor é uma solução mais eficaz. Este é meu aviso para vocês, meus condenadores. Isso encerra a minha fala. Quanto àqueles que votaram pela minha absolvição, gostaria de conversar com eles sobre este caso antes de ir para a morte. Fiquem comigo mais um pouco, amigos. Quero mostrar que não desejo falar sobre minha situação atual. Algo surpreendente aconteceu, a voz do meu Odaimon não se opôs a mim durante todo o processo, o que normalmente faria se eu estivesse prestes a fazer algo errado. Talvez, contra todas as aparências, a morte seja um bem. Se for apenas como um sono sem sensação, seria um presente maravilhoso. Penso que, se alguém escolhesse uma noite em que dormiu sem sonhar e comparasse com todas as outras noites e dias de sua vida, facilmente perceberia quais foram os melhores momentos. Eu acredito que qualquer pessoa, até mesmo um rei, escolheria essa noite como a melhor. Se a morte for como uma noite sem sonhos, vejo isso como um presente, pois todos os tempos se resumiriam a uma única noite. Se, por outro lado, a morte for uma passagem para outro lugar, encontraremos grandes figuras que já morreram, como juízes justos. Encontrar Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero seria incrível. Eu estaria disposto a morrer muitas vezes para ter essas conversas. E se lá encontrarmos pessoas que foram injustamente julgadas, como Palamedes e Ajax Telamonio, seria uma felicidade inefável confrontar seus casos com os daqui. Talvez aqueles que morreram sejam mais felizes, pois são imortais, se essa história for verdadeira. Juízes, também é justo que vocês esperem a morte com esperança, pois para uma pessoa justa, não há mal na vida nem após a morte. O que aconteceu hoje comigo não foi por acaso, foi a prova de que era melhor para mim morrer agora e ser libertado deste mundo. Não estou zangado com aqueles que me condenaram, pois eles pensaram que estavam fazendo o certo, mas merecem ser corrigidos.
Quando meus filhos crescerem, espero que os corrijam se desviarem da verdade e se tornarem arrogantes. Agora é hora de irmos, eu para a morte e vocês para as suas vidas. Quem terá a melhor sorte, só os deuses sabem. Autor e obra. Platão nasceu em Atenas por volta de 428-7 a.C. e veio de uma família nobre. Ele tinha vínculos com antigos reis de Atenas, Solon, e era sobrinho de Crítias e Cármides, que faziam parte dos 30 tiranos que governaram Atenas em 404 a.C. Platão lutou na Guerra do Peloponeso entre 409 e 404 e se tornou discípulo de Sócrates, que teve um grande impacto em sua vida. Seu nome real era Aristócles, mas ele recebeu o apelido de Platão devido à sua largura de ombros. Inicialmente, ele deveria seguir a carreira política, mas a experiência com os 30 tiranos, incluindo seus tios, o afastou dessa opção. A influência mais marcante em sua vida foi Sócrates, a quem homenageou em muitos de seus diálogos filosóficos. Após a morte de Sócrates em 399 a.C., Platão viajou bastante, encontrando filósofos e escolas de pensamento. Ele visitou Megara, Egito, Sicília e Magna Grécia, absorvendo conhecimentos de diversas fontes. Em Siracusa, ligou-se a Dion e Dionísio, tentando influenciar a política local, mas com pouco sucesso. De volta a Atenas, Platão fundou a Academia em 387 a.C., dedicando-se ao ensino e à composição de suas obras filosóficas. Mesmo desiludido com tentativas políticas em Siracusa, ele continuou a liderar a Academia até sua morte por volta de 347 a.C. Durante seus últimos anos, escreveu obras como o Timeu, o Critias e as Leis, que não chegou a concluir. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!